Seguidores do Correio do Mate, olá, esse é um Mate Papo especial, neste dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E também Dia Nacional de Zumbi dos Palmares. O nosso Mate-Papo especial pelas plataformas digitais do Correio do Mate no Facebook, no Instagram, no YouTube, pela Rádio Web Correio do Mate, em conteúdo que você também acompanha no jornal impresso que circula na região Alto Jacuí às sextas-feiras. Com o patrocínio do Grupo Provida, há 2 anos Espumoso, há 25 anos no estado do Rio Grande do Sul, planos assistenciais de saúde para toda a sua família, com 18 unidades do Rio Grande do Sul, entre as quais destacamos Arroio do Tigre, Candelária, Cachoeira do Sul, Espumoso, Sobradinho, Rio Pardo, Salto do Jacuí e em breve também em Arvorezinha. São mais de 250 mil atendimentos por ano e 90 cidades atendidas e mais de 600 profissionais cadastrados. Cicobi São Miguel, soluções financeiras com as vantagens do sistema cooperativo de crédito, agências da Cicobi na região de abrangência do Correio do Mate, em Antagorda, Arvorezinha, Encantado, Espumoso, Guaporé, Serafina, Correia e Soledade. E Estoque Sul, seu centro de compras em Espumoso, na Oswaldo Verlan, próximo à sede da Cotriel, um shopping de variedades em decoração, utilidades, brinquedos, presentes e muito mais. Siga a nossa página no Facebook, @EstoqueSul, aberto de segunda a sábado, local com amplo estacionamento. Nesse, então, dia da consciência negra, né, a gente vai falar um pouco sobre essa importante data. Uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto, que tem mais de 40 anos de sala de aula, 46 anos, é mais do que a minha idade, inclusive, foi minha professora, né, atendeu especialmente, carinhosamente, quero agradecer muito, professora Ana Cristina Fleck Pereira, historiadora, professora de História, um conhecimento muito vasto. Olá, professora, quero agradecer primeiro por ter aceito o nosso convite, professora. Obrigado, Roger. Um prazer, né, e realmente um aluno maravilhoso, não tinha como dizer não. Muito bem, obrigado, professora. São as suas palavras, né, ficam aqui para registro mesmo, e a recíproca é muito verdadeira, o conhecimento vasto que tens aí mesmo como professor. Bom, professora, o dia, então, da consciência negra, né, que ele foi instituído em 2011, nesse ano vai ser pela primeira vez, inclusive, feriado, que foi ano passado instituído, né, pelo presidente Lula, e o dia da consciência negra, né, parte, então, de Zumbi dos Palmares. Nos explique sobre essa questão, né, que faz com que seja importante nós discutirmos toda essa questão da consciência negra, nos fale também dessa história de Zumbi dos Palmares, que esse dia 20 de novembro marca, inclusive, o passamento, a morte de Zumbi dos Palmares, professora. Bom, essa data de 20 de novembro, ela foi escolhida justamente porque é a data da morte de Zumbi dos Palmares, né? E é uma data comemorativa, né? Que, na verdade, ela comemora a liberdade conquistada pela população negra ao longo dos anos, né? E uma homenagem ao Zumbi de Palmares. Na verdade, no início era como, quando começou esse movimento de se criar um dia de consciência negra, era mais como uma reflexão, né, sobre toda essa situação. E hoje, como tu disseste, é uma data, né, que se transformou num feriado nacional pela primeira vez, né, e importante. E à medida que a gente for conversando, eu acho que vai ficar muito claro das conquistas, né, desse povo tão discriminado até hoje. Bom, professora, sobre a chegada dos negros no Brasil, o que é fato, né, o que é mito, né, se fala muito na história sobre a escravidão. Foi o único problema, né, enfrentado pelos negros, eles terem sido, né, eles terem chegado ao Brasil exatamente como escravos, ou eram muito além disso, o objetivo de os negros terem vindo, eles vieram só da África, vieram de outras regiões? Nos explique todo esse contexto histórico que envolve a chegada dos negros do Brasil. Bom, para a gente entender essa situação, nós temos que ver o seguinte: quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, quando eles aqui chegaram, não tinha uma riqueza aparente, como eles buscavam nas Índias as especiarias, não tinha aparentemente metal precioso. Então, eles tiveram que se preocupar em transformar essa colônia numa colônia rentável. Então, em função disso, eles escolheram produzir cana-de-açúcar no Brasil. Essa cana-de-açúcar
precisava de mão de obra para ser produzida. Portugal é um país pequeno, não tinha como enviar essa população para cá. Então, qual foi a solução? Primeiro, o índio. Aí existe toda uma, vamos dizer assim, uma ideia errada de que o índio era preguiçoso, não se adaptava ao trabalho da lavoura, mas aí a gente se questiona, qual é o povo que quer ser escravo? Nenhum. Então, claro que o índio não queria ser escravizado, muitas vezes fugia para o mato e tal. Então, qual foi a solução? O tráfico de escravos. Então, o negro africano, ele foi trazido para o Brasil para ser escravo nas lavouras canavieiras, né? E, para esse trabalho, ele vinha em navios negreiros, que também eram chamados de tumbeiros, porque o índice de mortalidade era muito grande nessa travessia. Eles já saíam de lá em condições terríveis, acorrentados no porão do navio, sem banheiro, quer dizer, sentados sobre os seus próprios excrementos, né? Se a gente vai pensar, falando de uma maneira bem crua, e muita mortalidade nessa travessia. E, quando morriam, era como se fosse um objeto atirado ao mar, né? Quando chegavam aqui, eles eram colocados à venda. Qual é o escravo de maior valor? O que era forte, bons dentes, sem feridas, sem olhos vazados, né? Então, esse é o escravo mais valorizado. E ia para a lavoura canavieira, da cana-de-açúcar. Quando ele chegava lá, ele trabalhava da manhã à noite, sem parar. Então, o mais grave disso é que nós temos assim uma mortalidade grande de exaustão, né? Eles trabalhavam de tal maneira que eles não duravam muito tempo. E isso alimentava ainda mais o tráfico de escravos, porque daí eles precisavam novamente de mão de obra, né? E, fora isso, as torturas, né? Os castigos corporais, às vezes por coisas banais. Então, eles eram chicoteados, né? Um dos castigos assim que a gente mais tem conhecimento, né, é o tronco, onde eles eram amarrados e chicoteados. O chicote utilizado, eles chamavam de bacalhau, que é um chicote que tem 5 pontas. Então, o que eles faziam? A tortura era indescritível, porque eles chicoteavam, rasgavam a pele, né, machucavam, e depois disso, eles ainda faziam um coquetel com vinagre, com sal, com limão, com urina, e atiravam sobre as feridas do negro, né? Então, isso aí era uma tortura imensa. E não só isso, vários outros castigos, né? As mulheres escravas também não sofriam maus tratos. Por exemplo, se era uma escrava bonita, muitas vezes ela era estuprada, né? E quando nascia o filho mulato, estuprada pelo senhor de engenho, né? Aí nascia o filho mulato, ele era vendido como uma mercadoria também, como se não fosse filho daquele senhor. Se as mulheres ficavam com ciúme, muitas vezes passava a navalha no rosto, limavam os dentes. Então, assim, realmente muito, muito, muito maltratado o negro dessa época. Então, o que acontecia? Eles tentavam fugir. Seguidamente, eles tentavam fugir em grupos e tal. E daí, nesse momento, que eles vão para os quilombos, que é uma espécie de sociedade alternativa. Porque nesses quilombos não se reuniam só negros fugitivos. A camada mais inferior da população, prostitutas, pessoas miseráveis procuradas pela polícia, vamos dizer assim, se reuniam nesses quilombos. E aí eles viviam, escolhiam um líder, que no caso do Quilombo dos Palmares foi Zumbi, né? E viviam nesses quilombos constantemente atacados, né? Porque era uma sociedade que não interessava ao senhor de engenho, aos poderosos da época. O que mais eu posso te dizer em relação a isso?
Era assim, a escravidão. Vinham mais homens, predominantemente por causa da questão da força, para trabalhar com força. Qual era a proporção de homens, mulheres? Eu não sei te dizer a proporção. Agora, o que vinham homens, mulheres e crianças. Vinha todo mundo. Então, na verdade, eu acredito que mais homens, pelo tipo de trabalho, né, que queriam. Se tu observar, assim, 4 milhões de negros vieram para o Brasil. Que regiões da África que eles vieram, professora? Olha, de várias regiões, assim, não vou saber, assim, agora decora, assim, te citar, né? Mas eles vinham para cá e eram espalhados. E ali onde eles iam, eles ficavam a vida toda. Quer dizer, era uma população que saía do seu lugar de origem, vendida como uma mercadoria, colocada para trabalhar de forma exaustiva, com castigos corporais terríveis, né? E haviam vários tipos de escravos, não era só o escravo da lavoura, né? Porque daí também tem o escravo doméstico, principalmente as mulheres, né, que trabalhavam. O que acontecia? No momento que eles eram vendidos, eles eram a mercadoria que ia ficar nas mãos daquele senhor enquanto ele quisesse. Se ele quisesse vender esse escravo, né, revender, vamos dizer assim, ele revendia, era uma mercadoria. E chegava, né, num tempo, uma média aí, quanto tempo ficava? Não ficava muito, porque os negros, eles eram, como disseste, né, submetidos a condições exaustivas. Geralmente, ou eles vendiam para comprar outro novo, revendiam para alguém que... A mortalidade também era muito grande. Era muito grande. Muito grande, porque eles não, vamos dizer assim, eles não viviam muito tempo nessas condições desumanas. E, às vezes, em questão de 10 anos, se perdia o escravo. E, para o senhor de engenho, na verdade, ele estava perdendo o capital investido, né? E o tráfico dava muito lucro, então era bastante incentivado também, né? Era uma atividade que dava bastante lucro. E, na verdade, os traficantes de escravos, a maioria era do Brasil mesmo, né, que buscavam esses escravos e traziam para cá. Professora Ana Cristina, tem uma história, né, como falaste lá no início, eles foram produzir cana-de-açúcar, né, eles ficavam dentro de um local, a cana-de-açúcar formava um vapor que ficava no teto e esse vapor pingava nas feridas, por isso que chamavam de água ardente, né? E depois os negros, eles descobriram que aquele vapor, ele gerava uma pinga, né? Porque ela pingava, e por isso que foi batizado de cachaça, né? Então é a história das primeiras produções, né? Que não era só de açúcar no Brasil, né? É algo meio muito curioso que pouca gente sabe, né? E à medida que as atividades econômicas vão se diversificando no Brasil, tu vai ver a figura do negro em todas elas. Quando se entrou em decadência o açúcar e começou a mineração, por exemplo, nós temos um grande número de escravos também nessa área de mineração, né? Eram muito utilizados também nessa área de mineração. Em todas as atividades, onde tu olhar nessa época, tu vai ter o escravo. Era praticamente em todos os estados do Brasil, professor, era predominantemente mais lá no Nordeste? Em menores proporções. Por exemplo, se tu vai analisar, se tu tem uma economia agroexportadora, como é o caso do açúcar, plantation, né, grandes propriedades, latifúndios, mão de obra escrava voltada para a exportação. Ali tu vai ter um grande número de escravos, né? Se tu pega uma região como o Sul aqui, aí tu vai ter escravos, mas em menor proporção, porque não é a atividade mais lucrativa da colônia, né? Então, nesse sentido, tu vai ver. Agora, por exemplo, na mineração, quando estourou a mineração no Brasil, daí tu vai ter um grande número de escravos de novo, das minas, que também tinha uma vida miserável que nem o da lavoura, né? Na região das minas. Ali tu vai ter um grande número de escravos também, porque é uma atividade rica, né? Uma atividade que dá muito lucro para a coroa portuguesa. E professora Ana Cristina, que estamos conversando com a professora Ana Cristina, então, Ana Cristina Fleck Pereira, aqui no nosso bate-papo especial região Alto Jacuí, para Grupo Provida, 2 anos espumoso, há 25 anos no estado do Rio Grande do Sul, com 18 unidades na nossa região, em Arroio do Tigre, Candelária, Cachoeira do Sul, Espumoso, Sobradinho, Rio Pardo, Salto do Jacuí, em breve também em Arvorezinha. São mais de 250 mil atendimentos por ano, 90 cidades atendidas e mais de 600 profissionais cadastrados. Cicobi São
São Miguel, soluções financeiras com as vantagens do sistema cooperativo de crédito. Na nossa região temos agências em Antagorda, Arvorezinha, Encantado, Espumoso, Guaporé, Serafina Correia e Soledade. E Grupo Estoque Sul, seu centro de compras Espumoso, na Oswaldo Verna, próxima sede da Cotriel, um shopping de variedades em decoração, utilidades, brinquedos, presentes e muito mais. Siga a nossa página no Facebook, @Estoque Sul, aberto de segunda a sábado, local com amplo estacionamento. Estamos falando então sobre o Dia da Consciência Negra, neste dia 20 do mês de novembro. Então, a professora Ana Cristina, se mostra um glamour, né, que a vida do negro era fácil, ninguém apanhava, ninguém tinha condições ruins, né, na novela. Não é nada disso do que mostra, né? Na verdade, parece que é glamorizado, né? Não é, né? Na verdade, tem, vamos dizer assim, uma romantização desse lado, que se diz assim, ó, que a escravidão no Brasil não foi tão cruel. Mentira, ela foi cruel, sim. Toda a escravidão é cruel. É privação de liberdade, é tortura, são castigos físicos, né? Então, na verdade, com tudo isso que a gente já conversou, dá para perceber que ela foi cruel, sim. E quando começou a mineração, nós vamos ter um outro tipo de escravo que aparece também, que é o escravo de ganho, né? O escravo que, por exemplo, o proprietário coloca esse escravo para trabalhar, vender alguma mercadoria na rua, alguma coisa assim, e ele trabalha o dia todo e, no fim do dia, o que ele ganhou, ele passa para o senhor. Então, não é aquele escravo que trabalha na lavoura. Tem escravos também que são, tipo, alugados, né? Que ajudam artesãos, ajudam carpinteiros e tal, e o que ele ganha também é passado para o seu dono, né? Então, dá para perceber assim que ele é utilizado em todas as atividades econômicas existentes. E os jornais da época, e aí vamos falar em jornal, tem muitos anúncios, né? E esses anúncios seriam assim, escravos para alugar, escravos, compra e venda de escravos, né? Isso era muito comum. Se uma pessoa pesquisar hoje, vai encontrar vários anúncios dessa época falando sobre isso. E também muito, assim, escravos que fugiram, né? Escravos fugitivos, então fugiu, escravo, tal, assim, das características, né? Também para tentar trazer esse escravo de novo. Porque nas lavouras, quando o escravo fugia e ele era recapturado, muitas vezes ele sofria castigos mais violentos ainda. Então, ele era marcado com ferro em brasa, com a letra F de fujão, na testa, nas costas, né, no peito. E quando não eram castigos piores ainda, que cortar a orelha, nariz, esse tipo de coisa, assim. Então, bastante violento. Então, de suave não houve nada na escravidão. É bem complicado. Professora, em 13 de maio de 1888 foi a abolição da escravatura no Brasil. Como que foi foi anteriormente a questão abolicionista? Porque a gente vê nos livros, a gente vê nas séries, nas novelas, né, que os abolicionistas eram muito combatidos, né? Como são combatidos os interesses de hoje na política atual de hoje? Como é que foi se chegar à abolição da escravatura? Como é que foi essa pressão? O Brasil foi o último país mesmo a eliminar totalmente a escravidão? Como é que era esse contexto na América Latina? Nos conte um pouquinho como é que foi o pré-abolição da escravatura. Bom, a época da abolição da escravatura, em 1888, nós estávamos no Segundo Império. A Estoque Sul é a mais completa loja de variedades. No caso, a nossa abolição foi gradual. Ela não foi feita de uma forma rápida, pelo contrário, ela foi bastante demorada. A primeira lei abolicionista que nós temos é de 1850, a Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Então, a gente tem que raciocinar em cima dessa ideia. Tu tem um determinado número de escravos no país, tá? Não vai entrar mais escravo novo, porque está proibido o tráfico. E aí, à medida que a mortalidade vai acontecendo e etc., vai diminuindo o número de escravos, né? Então, o Brasil demorou um pouco para se adequar a essa lei Eusébio de Queiroz. Só que a Inglaterra começou a pressionar muito, porque havia interesse que terminasse o tráfico de escravos. Várias razões.
vamos dizer assim, os ingleses tinham plantações de cana-de-açúcar também nas Antilhas. Então, se desestruturasse a economia do Brasil por falta de mão de obra, para eles era vantagem, né? Outra questão, muitas leis, muitas ideias liberais nessa época, abolicionistas, pressionavam também. A Inglaterra é o país que passou pela Revolução Industrial antes de qualquer outro país do mundo, então ela tinha muitas manufaturas, então ela queria mercado consumidor, escravo não ganha salário. E se escravo não recebe salário, ele não é um consumidor. Então, aumentaria o mercado consumidor também. Então, por várias razões, houve uma pressão muito grande da Inglaterra nesse sentido. Até que, então, o tráfico cessou. Aí, depois disso, isso foi em 1850, em 1871, nós temos uma outra lei, que é a Lei do Ventre Livre. Essa lei, ela diz que, a partir daquela data, os filhos de escravos nasceriam livres, né? Claro que tem ressalvas, indenizações, etc., mas seria nesse sentido. E, mais tarde, nós vamos ter a Lei dos Sexagenários, né? Que também é chamada de Saraiva-Cotegipe. Essa Lei dos Sexagenários, ela libertava os escravos com mais de 60 anos de idade. E daí tu para e pensa, né? Com 60 anos de idade, depois de trabalhar abaixo do mau tempo, né? Não tinha mais muito o que fazer da vida, então muitos permaneciam até nos lugares onde eles eram realmente explorados, né? Até que em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Agora, a grande ressalva disso. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, quantos cativos, escravos nós tínhamos no Brasil? 5%. Quer dizer, tu já não tinha mais o tráfico, já não tinha mais os filhos de escravos, tu já não tinha mais os acima de 60 anos como escravos. Então, na verdade, onde é que estavam concentrados esses escravos? Quando o tráfico cessou em relação ao Brasil e o açúcar entrou em decadência, os escravos do Nordeste começaram a ser vendidos para o Sudeste. Então, eles tentaram resolver, de início, a situação assim. Só que aí depois, à medida que foi diminuindo cada vez mais, eles tiveram que pensar numa outra alternativa. Aí começa o café no Brasil também, e aí nós vamos ver a entrada de imigrantes, que vão substituindo essa mão de obra. Que foi chegando, então, os outros descendentes italianos, alemães, que foram... Isso, só que, claro, que numa outra situação de trabalho, né? Completamente diferente, claro. Nesse sentido, sem comparação. Aí, então, por isso que a gente diz que a abolição no Brasil ela foi gradual. Ela não foi uma abolição feita de uma hora para outra. E quem era um dos sustentáculos do Império era justamente os fazendeiros que ainda utilizavam mão de obra escrava. E esse sustentáculo foi perdido, né, com a abolição. Mas daí nós também temos o apoio do Exército nesse sentido, porque a Guerra do Paraguai colocou soldados e escravos lado a lado. Então, muitos soldados voltaram da Guerra do Paraguai abolicionistas também, né? Porque eles lutaram lado a lado, muitas vezes, né, um ajudando o outro, salvando a vida do outro e tal, e aí muitos também se tornaram abolicionistas. Então, tudo isso foi ajudando a acontecer a abolição no Brasil. Professora Ana Cristina, o pós-abolição da escravatura, já falaste de uma situação, muitos que foram libertados, estavam livres, acabavam ficando porque não tinham outra condição. Depois, terminou, 14 de maio de 1888, todo mundo feliz, faceiro, não foi bem assim. Nem um pouco. Nem um pouco. E como é que foi, né? Os senhores de escravos, vamos dizer assim, eles aceitaram na maior, pediram indenização para o governo. Como é que foi o pós? Não, né? Na verdade, eu acho que o grande problema que aconteceu com a abolição é que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, declarou os escravos libertos. Porém, não houve nenhuma preocupação social em relação a isso. Nenhuma proteção social para esse escravo liberto. Então, na verdade,
eles se transformaram, e daí vem a grande questão do Dia da Consciência Negra, eles se transformaram numa população marginalizada, pobre, né? Que foi morar em favelas, em situações precárias, porque não houve uma preocupação em inserir essa população no mercado de trabalho, de dar condições de sobrevivência, de acesso, né, a estudo, etc. Então, não houve essa preocupação. Então, em função disso, se tornou uma população pobre, muito pobre, marginalizada. E daí entra a questão racista, né? Porque daí é a população que começou a sofrer racismo. E o Dia da Consciência Negra, justamente, é para, como é que eu vou te dizer, para dar força, incentivo, né, para os movimentos antirracistas, para realmente eles não acontecer essas situações de racismo no nosso país. E que acontecem muito. Muitas vezes um racismo disfarçado, mas latente, né? Ele existe. No século XX, XXI, os negros até nem direito a voto tinham. Tiveram que até conquistar isso, né, professora? Como é que foi esse processo aí deles conseguirem conquistar os direitos ao mesmo tempo, sendo que a abolição na escravatura já tinha sido lá no século XIX. Então, tinha sido muito antes e tudo parece para eles foi muito mais lento de se conseguir do que em relação a outras classes sociais, vamos dizer assim, professora. Bom, o que acontece? Se tu pegar dados, por exemplo, da população brasileira, vamos dizer 53%, 55% dessa população é formada por negros e pardos. Aí, se tu olhar o ensino superior dessa parcela da população, 12% de pardos, ou 13%, e a mesma coisa assim de negros. Então, tu já vê que existe uma defasagem muito grande nesse sentido. Então, é uma população que ficou concentrada mais na classe inferior da nossa sociedade, né? E não teve as mesmas oportunidades que os demais. Então, nesse sentido, o Dia de Consciência Negra é importante, porque é essa população que sofre racismo, é essa população que tem menos acesso a cargos de chefia, é a que mais sofre assédio, né? E daí que se criou várias situações para tentar fazer essa população ficar numa situação de igualdade, né? De direito, porque é um ser humano que tem os mesmos direitos à liberdade e igualdade que qualquer outro. Professora, para finalizar, o Dia da Consciência Negra, na sua opinião pessoal, como historiadora, como estudiosa, né, como uma pessoa que analisa muito esse contexto, né, que convive com dezenas de alunos, muitos ao seu redor, né, conhece muitas pessoas, é a questão da reflexão sobre a importância de proporcionar equidade, né, que é bem diferente de igualdade hoje, principalmente acesso dessa população negra tão excluída a muitas coisas da sociedade que ainda, apesar de estarmos no século XXI, ainda está muito longe para eles, né? Olha, eu vou te dizer assim, Roger, a gente tem que ensinar os filhos da gente, os alunos, né, a refletirem sobre isso. E eu acho que essa reflexão sobre o Dia da Consciência Negra, ela é extremamente importante. No momento que se começou a trabalhar com essa questão, né, o que a gente vê? Por exemplo, quantas vezes a gente vê num estádio de futebol um torcedor querendo agredir um jogador de cor do time rival, imitar um macaco? Bastante comum, né? E piadas, né? Piadas sobre o negro, daí a pessoa diz, não, eu estou brincando, é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, é uma atitude racista. Né? Então, o Dia da Consciência Negra é importante nesse sentido, refletir sobre isso, né? Ver o quanto está errado esse tipo de situação, porque nós somos todos seres humanos com os mesmos direitos, então não é a cor que vai definir, né? Então, por exemplo, uma das grandes conquistas foi, por exemplo, foram as cotas raciais nas universidades. Bastante controversa. Tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor. Qual é a justificativa para isso? Quer dizer, se nós temos uma população que tem
um acesso, né, mais difícil à universidade, pela própria história dele, né? Então, é nesse sentido a cota racial. Não é que ele tenha menos capacidade, né? Não se discute a capacidade todos nós temos, né? O que ele não tem? Ele não tem a igualdade de acesso, né? Pela condição socioeconômica em que ele foi inserido desde aquela época. Então, é nesse sentido. Então, muitas vezes as pessoas criticam, mas daí tu tem que ver toda essa história, né, da libertação sem nenhum tipo de proteção social, que transformou na população pobre do nosso país, e, por isso, a necessidade de cotas raciais, né, e de um acesso. Se tu vai analisar quantas chefias negras existem, poucas, né? Por quê? Porque o acesso é mais difícil. E temos um grande expoente, né, que discute muito essa questão do racismo no futebol, que é o Vinícius Júnior, né, que esse ano estava cotado para ser o melhor do mundo, né, e evidentemente, né, a gente não pode tecer teorias da conspiração, mas a questão política pegou muito forte em cima dele, né, que ainda está num país, a Espanha, né, um país que é extremamente, onde os conflitos, principalmente lá no País Basco, né, há um conflito muito grande, né, então o pessoal já mistura tudo e já tem essa questão do racismo muito forte, né, e aqui na nossa América Latina, né, quando a gente vê nos jogos, né, principalmente os irmãos, os correntinos, né, os argentinos imitando, a gente fica muito indignado quando vê esse tipo de coisa. Tem gente que precisa evoluir um pouquinho, acho que tem gente que está lá no início da história, lá no Homem das Cavernas, que acho que precisa dar uma melhorada na cabeça um pouco, né, professora? E é assim, ó, por exemplo, se tu ensina teu filho desde cedo, né, que racismo é uma coisa errada, se tu não aceita uma piada racista num grupo de amigos e mostra o quanto isso é feio, é desumano, né, tu já vai mudando a mentalidade das pessoas. Se tu trabalhar numa sala de aula e mostrar toda essa situação, tu já muda a mentalidade da pessoa também em relação a isso. Então, é esse conhecimento que é importante também para a gente dar força para essa mudança, né, para não acontecer essas atitudes que a gente vê seguidamente. E eu acho que uma das maiores conquistas também desse movimento todo que existe de conscientização é que hoje racismo é crime, né? Então, no momento que o racismo é crime, as pessoas se cuidam mais, né? Então, não ofendem, não assim machucam as pessoas por ter uma cor diferente. Bom, professora Ana Cristina Fleck Pereira, muito obrigado pelo seu tempo, né, pelo seu conhecimento. É um show de conhecimento que eu não esperava menos, né, e a gente hoje consegue discutir essa questão da consciência negra neste dia 20, que é feriado, mas é um momento, como tu disseste, para pensar um pouco sobre o papel da sociedade, mas principalmente também de valorizar, inserir e gerar equidade para essa, né, para os negros, né, para a raça negra, que tem 55,8% da população, conforme dados do IBGE, né? Ou seja, equivale a mais da metade da população brasileira. Então, mais da metade da população brasileira é negra e ela tem que ter o nosso respeito e principalmente a nossa reflexão sobre o seu dia. Muito obrigado, professora. E eu que agradeço. E um prazer redobrado, entrevistada por um aluno que sempre foi um excelente aluno, né? Maravilhoso. E um prazer muito grande. E espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né? Isso aí, obrigado. Contribuiu muito mesmo. Obrigado, professora Ana Cristina Fleck Pereira, no nosso Mate-Papo especial para Cicobi São Miguel, as soluções financeiras com as vantagens do sistema cooperativo de crédito, Estoque Sul, seu centro de compras espumoso próximo a Cotriel, e Grupo Provida, há 2 anos, espumoso há 25 anos no estado do Rio Grande do Sul, planos assistenciais em saúde para toda a família. Mate-Papo sempre você confere aqui na programação do Correio do Mate.